Você tem medo dela? Qual a única certeza que temos na vida? Se você fizer essa pergunta para um cristão, ele provavelmente te responderá que a única certeza é a vida eterna dada por Deus. Mas para que isso aconteça, bem, a morte precisará bater na sua porta. Ao menos que Jesus volte antes e você seja arrebatado, precisará passar por ela. Mas o que de fato acontece depois que deixamos esse mundo? O que a Bíblia fala sobre o processo da morte? Reencarnação, deixar de existir, céu e inferno? O que as Escrituras Sagradas dizem sobre tudo isso? Veja agora 5 fatos bíblicos sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte? Número 1. Fantasmas sobrenaturais. Você já deve ter ouvido alguma história sobre espíritos que vagam pela terra ou de familiares que mesmo depois de falecerem aparecem de alguma maneira ou se materializam para os vivos, trazendo algum tipo de mensagem ou algo do tipo. Talvez você mesmo tenha tido algum tipo de contato com esses seres sobrenaturais. Existem inclusive religiões que creem nisso e acreditam que os espíritos possam ficar de alguma maneira presos nesse mundo terrestre mesmo depois da sua morte. Porém, a Bíblia deixa muito claro que os mortos não têm mais contato com os vivos. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Temos vários livros que provam isso, como no livro de Eclesiastes, capítulo 9, por exemplo. Inclusive, o próprio Jesus falou sobre esse assunto através de uma parábola chamada O Rico e Lázaro, que é uma das mais conhecidas e que está presente no Evangelho de Lucas. Nessa passagem é relatada a vida e a morte de um homem rico, que não foi nomeado, e um pobre mendigo chamado Lázaro, que ficava recebendo migalhas na porta daquele homem. Ambos morreram nessa história, porém Lázaro é levado para o seio de Abraão, por ter sido um homem bom. Já o homem rico é levado para um lugar que a Bíblia se refere como o lugar dos mortos, que na tradução grega significa Hades, onde passa a ser atormentado com muito sofrimento. Ali em tormento ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: "Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas." Abraão, porém, respondeu: "Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso." Então, segundo a Bíblia, é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Se de alguma maneira você teve algum tipo de contato com alguém que faleceu, saiba que não é aquela pessoa que você esperava. A Bíblia também ensina que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz se ele quiser. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Número 2. Corpo e espírito. Outra coisa que acontece no falecimento de alguém é que seu espírito volta para Deus. Seu corpo é separado totalmente da sua alma e espírito, voltando ao pó, como é descrito em Eclesiastes. E esse é mais um fato que prova ser impossível um espírito encarnado continuar peregrinando sobre a terra após sua morte. Se por acaso você já viu em filmes e séries aquelas assombrações fantasmagóricas assombrando pessoas interferindo no mundo dos vivos, saiba que vai ficar só nas telas de cinema mesmo. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. 3. Inexistência. Existem algumas pessoas que acreditam que quando chega o fim da vida terrestre, elas simplesmente deixam de existir, ou ficam em uma espécie de sono profundo repousando. Mas saiba que essa teoria não tem embasamento bíblico, e não é isso que as Escrituras nos ensinam. Uma das grandes certezas que podemos ter quando entregamos a nossa vida para Jesus é de que não acaba aqui. Saiba que o pós-morte é um fato tão real quanto a nossa ressurreição do corpo físico, no dia do juízo final. Porém, nesse dia o corpo dos que foram salvos será glorificado, e não existirá mais nenhum vestígio de pecado em nós.
Em 1 João capítulo 3, diz que nós ficaremos parecidos com Cristo, que é glorificado. Isso quer dizer que será um corpo perfeito. Não sentiremos dor, nem nos cansaremos ou envelheceremos. E um pequeno exemplo do que vamos nos tornar é observar as coisas que Jesus fez após sua ressurreição, nos 40 dias que ele permaneceu na terra antes de voltar para o céu. Algumas vezes mudando a sua aparência, mas sendo reconhecido, como no caso de Maria Madalena, que percebeu que era ele apenas quando escutou a sua voz chamando o nome dela. E algumas vezes não sendo reconhecido, como está descrito na sua aparição a 2 discípulos no caminho de Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou eles o reconhecerem. A forma de deslocamento também será impressionante. Jesus desapareceu da presença daqueles 2 discípulos e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala com várias pessoas que estavam com as portas trancadas. Mas lembrando que ele fez tudo isso antes de ter o corpo glorificado, então podemos imaginar que essas coisas vão muito além da nossa compreensão. Mas continue acompanhando os próximos vídeos que iremos trazer mais curiosidades sobre esse assunto. 4. Filho e Criador. Em uma história muito conhecida da Bíblia, Estevão, que era um jovem relatado na Bíblia como cheio do Espírito Santo, pouco antes de morrer pelo seu apedrejamento, fixou os olhos no céu e viu Jesus em pé, à direita de Deus, pronto para recebê-lo, provando que quando alguém que foi salvo morre, ele vai direto para a presença de Deus. Mais uma evidência é na morte de Cristo na cruz, quando ele diz para o ladrão que se arrependeu e passou a crer nele, que ainda naquele dia ele estaria no paraíso com ele. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Há uma discussão sobre esse versículo na forma como ele é pontuado. Em algumas traduções, como por exemplo a TNM, a vírgula é colocada depois da palavra hoje, dando outro sentido à frase. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele lhe disse: Em verdade eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Ou seja, no futuro. E isso foi um erro, causado devido às traduções dos manuscritos originais, que não existia vírgula ou quase nenhuma pontuação para separar os versos. E isso acabou causando erros na forma de interpretação de algumas passagens, como dessas palavras ditas por Jesus ao ladrão. Porém, se analisarmos todo o Evangelho de Lucas, e a forma linguística que ele usou inclusive no livro de Atos, percebemos que faz total sentido em termos gramaticais o uso do advérbio associado com o verbo seguinte, como também está em perfeita harmonia com o estilo literário de Lucas, que Jesus estivesse se referindo àquele mesmo dia. Também não haveria sentido Jesus falar ao ladrão daquela maneira. Qual a necessidade de dizer para quem estou falando hoje que o que eu digo é hoje? Cairia em pleonasmo. 5. Da terra ao paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e seio de Abraão são usados pelos judeus para expressar o estado de felicidade e descanso que o salvo teria após sua morte, e que Jesus afirma ser ao lado dele. Paulo, nos últimos dias de sua vida, quando estava preso e aguardava sua sentença final, não tinha medo do seu fim, que se aproximava, mas ele desejava ansiosamente estar com Jesus. Estou cercado pelos 2 lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Então, como podemos ver, tanto no exemplo de Paulo, quanto no de Estevão e do ladrão da cruz, todos eles foram salvos e foram direto ao encontro de Jesus. Mas uma grande confusão acontece com alguns termos usados na Bíblia, como a palavra dormir, para se referir a alguém que já morreu, ou seja, que seria seu estado de morte. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então eles lhe disseram claramente: Lázaro morreu. Para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E em 1 Tessalonicenses.
Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Porém, nesse termo em questão está se referindo aos corpos de carne e osso dos fiéis que morreram antes da volta de Jesus, ou seja, ao dormir do corpo físico, e nunca para o espírito e a alma. No livro de 1 Coríntios é relatado que ao soar da última trombeta os corpos físicos ressuscitarão e serão glorificados. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. A morte deve levar o homem a refletir sobre a sua vida, para fazer uma reavaliação dos seus atos e atitudes, parar com o pecado habitual que pratica, buscar o bem-estar e valorizar as pessoas que ama, temer a Deus, que é a reflexão mais importante, e crer em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus, portanto parem de pecar e vivam. E aí, o que acharam desses fatos? Conta pra gente nos comentários, e caso não seja inscrito ainda, aproveita para se inscrever também. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para vivermos nessa terra e seguirmos seus ensinamentos. Então é muito importante que nós a conheçamos bem. Venha aprender mais com a gente, aqui temos vídeos semanais cheios de curiosidades para vocês. Deixa aquele like e até a próxima. Tchau!